tá no Reconectar. Ah, Não, ele vai mesmo. O nosso cinegrafista hoje é o Marquinhos, então tem que dar um desconto. Júlio Casarim, e hoje é dia 27 de junho de 2016, e eu estou aqui com aquela ação popular, né? Ação popular número 00107-6497 de 2016, que está transcorrendo perante a Justiça Federal de São Paulo, no qual o autor sou eu, a ré é Dilma Vana Rousseff, e se questiona aqui nessa ação as pretensas regalias que Dilma teria com base naquele ato que Renan Calheiros, enquanto presidente do Senado Federal, outorgou, dando a ela, a ex-presidente, presidente afastada, a totalidade do salário, ao jato, helicóptero, quase 200 funcionários à disposição da madame. Então, com o nosso dinheiro, não. Por isso que eu entrei com essa ação e por isso que nós estamos acompanhando muito de perto. O que aconteceu é que a juíza nem negou e nem deferiu o pedido liminar. Nós fizemos aqui uma ação popular com pedido de tutela antecipada e a juíza entendeu que deveria analisar primeiro a defesa por parte da União. E a União já se manifestou nos autos, embora não tenha apresentado defesa, mas de uma forma bastante incoerente, ela vem dizer que já tem um processo na 10ª vara, que foi distribuído 10ª vara de Porto Alegre, lá na Justiça Federal em Porto Alegre. E essa ação foi distribuída alguns minutos antes da nossa ação aqui em São Paulo. E lá a juíza indeferiu a liminar. Claro que a União quer transferir o processo para lá, porque já sabe que existe esta possibilidade, isso já mais do que uma possibilidade, é uma realidade judicial lá em Porto Alegre. Só que não se sustenta esse argumento, são ações distintas, e a questão aqui será certamente enfrentada pela Justiça Bandeirante. São Paulo não se furtará a resolver essa questão, até porque nós estamos preparando um pedido de reconsideração, que amanhã ingressaremos, e também um agravo de instrumento caso não exista essa reconsideração. O Marcos vai dizer se tem perguntas, a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Também muita gente tem perguntado sobre a questão do Bolsonaro, enfim. Bolsonaro temos. O que o pessoal Não, quer saber? só cita Bolsonaro. O pessoal está muito preocupado aí com a questão do Bolsonaro, foi o assunto da semana passada, é o assunto dessa semana, porque ocorre que essa decisão do Supremo contraria toda a jurisprudência reiterada, que o Supremo sempre disse que o parlamentar, não por si, mas pelo mandato que ele recebe, com todos aqueles milhares de votos, ele tem o direito de representar condignamente o cidadão que lhe deu aquele mandato. Então ele tem a chamada imunidade parlamentar. Dentro do Congresso ele pode tudo. E aquele momento que estava Bolsonaro e Maria do Rosário, eles estavam dentro do Congresso, e aquelas ofensas que eles trocaram é um arroubo que houve entre os dois. Isso não poderia jamais configurar uma apologia ao crime de estupro. Não, por isso que essa decisão é preocupante, mas certamente Bolsonaro terá a sua chance de defesa, apresentará essa defesa, e o Supremo vai rever essa questão agora, analisando as provas e vendo como é que essa questão se desenrola. Mas voltando ao nosso assunto aqui da ação popular contra Dilma Vana Rousseff, vocês devem ter acompanhado pela imprensa que Dilma entrou com uma ação, também na Justiça Federal, onde ela pede o uso do jato, já que o presidente em exercício, Michel Temer, ele acabou tem que tirar o dedão ali, Marquinhos, senão... Já tirei. Ali em cima. Porque senão, o que acontece ali? O presidente Michel Temer, ele entendeu por bem que deveria haver uma restrição ao uso do jato. Então ele disse que Dilma poderia usar o avião presidencial para se deslocar até Porto Alegre e de volta para Brasília. Só. Não pode ficar andando com o nosso dinheiro, com helicópteros, com jatos, para cima e para baixo. Agora, esta decisão da Justiça, que também tem a ver com esta questão dos jatos, determinou que Dilma será
Eu não vou conseguir falar enquanto o Marquinhos vai levantar esse dedo aqui, aí, ali o outro. Qual é esse? O outro, esse aí. Aí, pronto, que daí sai de cima da câmera. Porque aí o que acontece? O processo que ela ganhou o direito até de viajar para outros lugares, que não só Porto Alegre, mas ela tem que pagar. Então a pergunta que faz é o seguinte, ela vai pagar antes ou depois da viagem? Tem que ser antes, né? Porque cada viagem dessa custa do nosso dinheiro, do nosso bolso, alguma coisa em torno de 100, 200 mil reais cada viagem. E como é que faz? Ela vai viajar e depois vai deixar a conta para a gente executar ela quando ela for acabada de ser defenestrada? Então, vamos fazer um abaixo-assinado também para que esta decisão seja cumprida com o pagamento antes da viagem. Ok? E é isso. Tem dúvidas aí, Marco? Não, o pessoal quer saber o seguinte, foi o STF que julga isso, o STF que analisou. Não. Quem poderia, qual tipo de recurso poderia ser feito dentro do STF quanto a isso? Pois é, porque isso é importante que se diga. A ação popular é uma ação baseada na Lei 4.117, 4171, ação 4.171 de 65. É uma ação que você, pelo próprio dizer da lei, você ingressa em primeiro grau de jurisdição. Pode ser o réu, o presidente da República, quem for. Quem vai analisar é o juiz de primeiro grau de jurisdição. Por isso que essa ação aqui está correndo perante a segunda vara federal de São Paulo. O foro privilegiado, ele existe para proteger a autoridade enquanto no exercício do poder. Agora, a ação popular é uma ação que você aí na sua cidade pode usar contra o prefeito, contra o vereador, contra aqueles que estão fazendo desmandos com a coisa pública. E é uma ação gratuita. O cidadão basta ter um advogado, ou advogar em causa própria, no caso de quem já tem a sua OAB, ele pode ingressar em juízo sem pagar as custas e cobrar deste político, através de uma ação popular, as questões que envolvem aqueles desmandos que estão sendo cometidos. No caso aqui, nós questionamos a Lei 1079/50, é uma ação de 1950 que diz que o presidente da República afastado, ele tem direito a metade do salário e só. Então, como que Dilma tem quase 200 funcionários à disposição e vai ficar usando jato, helicóptero? Isso não existe. Isso não existe. Então, é importante que a gente permaneça unidos, de olho, porque agora, no dia 31 de julho, teremos a grande manifestação na Paulista, em todo o Brasil, e certamente o PT será afastado, alijado do poder, e nós continuaremos de olho no governo de Michel Temer também, sim senhor, continuaremos de olho em toda a corrupção, os desmandos contra a impunidade no nosso país. Vamos encerrar, Marcão? Ou tem mais coisa? No caso do Bolsonaro, como vai funcionar dentro do STF essa... Então, a questão do Bolsonaro agora começou o processo, isso é importante que se diga, só começou o processo. Então, vai ter um trâmite, um iter, um caminho que vai ser seguido. Primeiro, Bolsonaro vai ter direito à defesa, ele vai apresentar uma defesa. Logo em seguida, o Supremo, que vai agir como órgão de julgamento de única instância, ele vai determinar uma audiência onde o Bolsonaro poderá ouvir testemunhas, também as testemunhas da outra parte, e no final, depois das provas documentais, da defesa apresentada, das testemunhas ouvidas, então o Supremo irá se manifestar, condenando ou absolvendo Bolsonaro desse crime que lhe é imputado. Muitos de Saquarema pedem para que você lembre que Saquarema está com Bolsonaro. Saquarema, valeu, um abraço. Então é isso. Pessoal, essas são as novidades. Eu estou aqui com o agravo, com o pedido de reconsideração. Amanhã nós vamos dar entrada e a gente continua juntos, unidos, fortes, para lutar contra a corrupção, contra a impunidade do nosso país, fora Dilma, fora Lula, fora PT. Grande abraço.